Deus ilumine e prospere a sua vida de uma forma rica e poderosa. Mais uma vez, estamos juntos com Saindo da Crise a todo o estado de Santa Catarina. E eu peço já no início da programação que você prepare o seu copo com água, coloque aí ao lado do seu televisor, porque ao decorrer do programa, essa água vai ser consagrada. E no final, você vai poder beber desta água e, por meio da fé, receber forças para lutar e para vencer. E se você se encontra numa situação financeira difícil, você diz assim, olha, o pastor Odoni acompanhando o programa, eu me encontro numa situação deplorável, numa situação de miséria mesmo. Minha vida financeira está dando tudo errado, indo de mal a pior. Então, o que você deve fazer agora, já no início? Você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento. Nós temos um SOS, um plantão de atendimento a partir de agora. Se você deseja enviar a sua mensagem, é o DDD 11 3573 3500. Você pode agora, nesse exato momento, enviar um áudio ou WhatsApp mensagem de texto. Você que deseja conversar com alguém, você precisa colocar para fora, desabafar tudo que vem acontecendo aí na sua empresa, na sua vida econômica, na sua vida no dia a dia. Então você pode ligar para o DDD 48 3216 6162. 3216 6162, tá bom? Enquanto você liga ou envia sua mensagem, vamos com a matéria de hoje. Em seguida, nós voltamos. Quando você vai ao supermercado, tem a sensação que seu dinheiro encolheu? Não é só impressão. O poder de compra do brasileiro caiu 30% nos últimos 5 anos. Isso quer dizer que em 2017 dava para comprar mais coisas com o mesmo valor do que hoje. Você tem a sensação que o dinheiro encolheu? Demais. Não dá para nada. O que você recebe só é para comer. E você acha que as coisas aqui no mercado, dá para encher o carrinho? Não dá para encher o carrinho. Muito caros, muito caros. Tá um absurdo de caro. Antes dava para sair com o carrinho cheio, hoje como é que tá? Hoje bem menos, né? É visível o tamanho do carrinho de, digamos, 5 anos atrás, 10 anos atrás, para como ele sai hoje, né? Diminuiu muito. Olha, alimentação eu creio que deva ser pelo menos uns 35%, aproximadamente assim da renda, aproximadamente, para comer bem, né? Nos últimos anos, a capacidade de consumo do brasileiro diminuiu e muito. A inflação realmente ela corrói o poder de compra, principalmente da camada mais necessitada da população. O brasileiro hoje, principalmente aqueles que ganham menos, eles precisam pensar como eles vão consumir, porque a renda é menor e os serviços e os bens estão mais caros. São Paulo é a região brasileira com maior custo de vida da América Latina. O Rio de Janeiro aparece logo em seguida. Sobreviver com um salário mínimo de R$ 1.320 é uma missão quase impossível. Para se ter uma ideia, o trabalhador de menor renda compromete cerca de 59,4% do seu orçamento só com alimentação. Mas se dependesse do influenciador financeiro Tiago Nigro, as pessoas que ganham R$ 1.720 por mês deveriam gastar apenas R$ 300 no mercado. Dessa forma, segundo o Nigro, elas poderiam ficar milionárias em até 6 meses, investindo R$ 270 mensalmente. Os internautas não perdoaram e criticaram o influenciador. Cadê a luz, água, internet? Vive de fotossíntese? Onde que o mercado dá 300 por mês? Alguém me fala. Tô querendo esse milagre também. R$ 300 por mês de mercado? KKKKK. Segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, o salário mínimo ideal para atender às necessidades de uma família de 4 pessoas deveria ser de R$ 6.388,55. Tá caro viver no Brasil? Muito. O poder de compra foi bem assim,
diminuído, né, do brasileiro, né? Tá difícil. Não tá fácil, não. O Brasil é um país que historicamente vive crises político-econômicas e isso com certeza agrava as condições do custo de se viver no Brasil. Cargas muito altas tributárias, burocráticas e lembrando que a inflação no Brasil nos últimos 10 anos superou a casa dos 77%, fazendo com que a perda do poder de consumo do brasileiro aumentasse ainda mais. Agora eu gostaria de compartilhar, dividir com você que está me assistindo nesse exato momento, o que vem acontecendo a cada segunda-feira nessa reunião de vida econômica. Nós não estamos aqui para iludir ninguém, enganar ninguém, mas queremos mostrar os fatos, os testemunhos de pessoas que chegaram nessa reunião endividadas, com a empresa no vermelho, perdendo tudo, sem esperança e até sem fé. Mas por meio da reunião de segunda-feira, essas pessoas encontraram uma luz, elas encontraram uma saída. E essa luz, essa saída, que você precisa encontrar. Se você não encontrar essa luz, essa saída, você vai ficar pensando no pior, em desistir, em abandonar tudo. E como muitos, pensando até mesmo em cometer uma loucura, fazer uma besteira com a própria vida. Mas remova isso da sua cabeça. Veja comigo agora histórias de pessoas que chegaram aqui. Mostra em imagens o lugar do testemunho. Coloca aí, produção, da nossa catedral. Chegaram aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, no dia de segunda-feira. O lugar do seu testemunho é aqui, ó. É nesse lugar que essas pessoas que você vai assistir agora, elas chegaram no dia de segunda-feira. E é nesse lugar que você que me assiste agora, endividado, desempregado, falido, você que perdeu tudo, é nesse lugar que você deve chegar segunda-feira. Vamos acompanhar essas histórias. Como é que é o nome do senhor? Gustavo, pastor. Vindo segunda-feira, sempre estou ouvindo o senhor vindo aí, lutando. O que aconteceu? Então, ano passado eu havia pego emprestado 70 mil reais, né? E eu tinha o compromisso de pagar isso esse ano. Chegou o início do ano, eu não tinha esse recurso à disposição e comecei a fazer a campanha nas segundas-feiras, né? E pedi para Deus, eu não tenho condições de pagar nem parcelado, que eu teria que propor um parcelamento talvez de 70 parcelas de R$1.000. Mas o propósito do meu coração é que Deus tocasse e que de alguma forma sobrenatural acontecesse o perdão dessa dívida. Naquele período de segundas-feiras que eu estava vindo, Deus abençoou e a pessoa me perdoou da dívida e hoje estou zerado, não tem dívida nenhuma, pastor. O senhor vê que é só vir fazer um pacto com Deus, obedecer, alguma situação, um milagre, uma saída, Deus ele vai te dar. Olha aqui, ó, a prova viva que Deus não mudou. E eu falo para você que está assistindo, está na mesma situação dele, todo enrolado, todo endividado, vem. Mas uma coisa eu vi, o senhor vindo, pegando firme e mudou, né? Deus faz, né? Deus faz, Deus é incrível, pastor. É a gente se colocar na presença dele e obedecer, como diz a palavra, obedecer melhor que sacrificar, né? Então a gente obedeceu, estamos fiel aqui nas segundas-feiras. Como é que é seu nome? Ana Paula. Ana Paula, vindo segunda-feira, seu pacto com Deus, vindo buscar, Ana Paula, o que Deus fez? Pastor, há mais ou menos 2 anos eu comecei a trabalhar numa imobiliária e eu já frequento a reunião de segunda há muitos anos. Teve períodos que eu tinha me afastado, retornei e eu tive uma oportunidade de fazer um curso de corretora. Eu acabei fazendo o curso, finalizei esse curso e aí falei na imobiliária, né, que eu ia começar como corretora. E isso foi até dezembro do ano passado eu trabalhei como auxiliar administrativo, né, que eu trabalhava na imobiliária. E em janeiro eu comecei como corretora. Eu tinha feito um propósito, eu vim na segunda-feira e fiz um pacto com Deus que da minha primeira venda eu daria uma parte. E eles falam que para a área da corretagem geralmente demora de 6 meses até 1 ano para sair uma venda, que não é assim tão fácil. E eu vim, né, fazendo ali o meu pacto, participando de todas as segundas-feiras. A minha venda, eu captei essa cliente em janeiro mesmo, assim como eu comecei na corretagem.
E em março saiu minha venda. E aí hoje eu consegui trazer o que eu tinha cumprido com Deus. E estou muito feliz que Deus, eu fiz a minha parte, Deus Com certeza fez a dele. a dele. Compensa essa pessoa sair de casa. Você vê, você trabalhou hoje, não trabalhou? Sim, trabalhei. O cansaço existe. Sim, com certeza. As lutas existem. Mas você vem, compensa essa pessoa. Com certeza, Deus pastor. faz, né, Ana? Deus faz. Muito mais vai vir na sua Vai, vida. amém. Que essa aí seja a primeira de muitas vendas Amém. para minha amiga. Amém. E eu falo isso para você que está assistindo agora. Se você vier, fizer o seu pacto com Deus, se você conseguir deixar o preconceito de lado, o orgulho de lado e vir lutar, vir cuidar da sua fé, como ela fez, vai acontecer na sua vida também coisas grandes. Deus abençoe vocês. Qual o nome da senhora? Gilcele. Dona Gilcele, fazendo pacto segunda-feira na aliança, aconteceu o quê? Sim, eu estava esperando um serviço, né? Uhum. E estava me enviando o currículo na minha área, que era mais na área de supermercado, né? E trabalhei também de recepcionista, mas eu tinha dentro de mim, assim, que talvez eu não conseguiria de recepcionista por causa da minha idade. Também há 10 anos atrás que eu trabalhei como recepcionista, né? Uhum. E eu tinha mais experiência em supermercado e é o que mais tem vagas hoje em dia, né? Só que é um serviço que tu trabalha de domingo a domingo, não tem tempo para a família, né? E até para servir a Deus, para fazer a obra dele, fica bem complicado. E eu preenchi os currículos na área de supermercado e dentro de mim eu falei para o Senhor Jesus que, na verdade, eu queria para recepcionista. Aí teve um dia que eu fui no posto de saúde do meu bairro e conversei com as meninas para ver se elas eram terceirizadas, né, ou concursadas. E elas eram terceirizadas, daí eu pedi o site delas, me inscrevi num domingo à noite. Numa quarta-feira eu fui chamada, né? E na segunda-feira eu comecei a trabalhar. Amém. Um dia antes do meu aniversário. Então, para mim, aquilo ali foi um presente de Deus, né? Funcionou. Funcionou. Hoje em dia eu trabalho de segunda a sexta, numa área que eu gosto, né? De trabalhar com os pacientes, né? E esse é só o começo, porque eu tenho outro propósito dentro de mim para final do ano se finalizar. Agora, vai acontecer. Detalhe, a senhora estava parada, desempregada há quanto tempo? Eu estava já um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio? É. Um ano e meio, mais ou menos. Pegou a aliança, a porta se abriu. Sim. Para ou continua? Continua, com certeza. Amém, só o começo. Sim, isso é só o começo. Amém. Segunda-feira, no Congresso para o Sucesso, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Está sem perspectiva de mudança? Em busca de uma resposta? Venha receber este elemento, que vai trazer resposta e prosperidade na sua vida financeira. E para você que já pegou a aliança, não quebre o pacto. Venha receber de Deus a direção para alcançar seus objetivos. Congresso para o Sucesso. Segunda-feira, às 7, 10, meio-dia, às 15 e às 19 horas, na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Que legal, né? Interessante, cada caso, cada história, cada testemunho. E é a prova que eu tenho no programa de hoje, que se você vier segunda-feira, você pode mudar a história da sua vida. Seja você um católico, um evangélico, um espírita, tenha você religião ou não. Deus é Deus, meu amigo. Deus, Ele quer, Deus, Ele pode mudar a sua história. Ao chegar aqui segunda-feira, agora, nós vamos lhe entregar uma aliança consagrada, gratuita. Nós temos no altar da nossa catedral 2.000 alianças consagradas para 2.000 pessoas que estão insatisfeitas, indignadas com a situação que estão vivendo e que vão estar aqui recebendo gratuitamente. E quando você receber a aliança, você vai colocar ou na mão esquerda ou na mão direita, ou vai carregar na bolsa, na carteira, e você vai trabalhar com essa aliança. Símbolo do compromisso entre o homem e Deus. Eu quero colocar essa chamada falando mais sobre o propósito da aliança. Ao longo dos últimos anos, o Congresso viveu inúmeros propósitos que trouxeram respostas e transformação na vida de milhares de pessoas. Causas na justiça, contratos milionários,
compras e vendas de sucesso e tantos outros sonhos realizados. Eu realmente falei com Deus, eu falei, ai meu Deus, eu tenho uma meta pessoal e eu não vou encerrar esse mês sem entregar. E pastor, assim, ó, apareceram clientes que há 90 dias atrás eu tinha tido um contato, clientes que apareceram querendo fechar no mesmo dia, na mesma semana, e eu fui fechando venda e foi aparecendo cliente que queria comprar um produto, comprou 2. Obedecendo Deus no Congresso, pastor, a gente tinha uma ação que perdurava por 9 anos, uma ação trabalhista, e lutando no Congresso veio a resposta. A gente saiu vencedor da ação e recebemos em torno de R$1 milhão. Eu sou corretor de imóveis e na segunda-feira que eu estive, eu fechei um contrato de quase R$500 mil, um contrato muito bom. Mas agora, no ano de 2023, se dará início a uma nova etapa. Um novo propósito ainda mais forte, para trazer caminhos abertos e prosperidade em todos os sentidos. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpras, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Sabe, Jonas, quando a gente ouve uma história igual essa sua, isso Deus mostra para essa pessoa que está ouvindo, que está assistindo, que quando nós tomamos uma decisão de se voltar para Ele, de vir, de buscar, Ele nunca mudou, né? Ele sempre abençoa, né? É verdade. Segunda-feira, a entrega gratuita da aliança do Pacto com Deus no Congresso para o Sucesso. Muito mais do que o símbolo sagrado, um ponto de contato do poder de Deus nas suas mãos, para revolucionar a sua vida financeira. Tome a atitude e venha buscar a aliança do Pacto com Deus. Às 7 horas da manhã, 10 horas, meio-dia, às 15 e especialmente às 19 horas na Catedral Universal. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. E é uma aliança como essa que segunda-feira eu estarei entregando gratuitamente nas suas mãos. Eu estarei às 10 horas da manhã e às 15 horas, à tarde do poder. Pastor Juliano Brito estará às 7 horas, meio-dia e às 19 horas. Gratuitamente, vamos fazer chegar na sua mão aqui no Congresso essa aliança. Se você está desesperado, quer a nossa ajuda, você pode ligar. SOS Atendimento Espiritual, DDD 48 3216 6162. Você pode ligar e nós teremos um homem de Deus que vai lhe atender. Mensagens via WhatsApp, texto, áudio, você pode enviar para o 11, está aí, ó, 35733500, a partir deste momento. Vamos acompanhar mais testemunhos de quem chegou aqui no Congresso, pegou a aliança e teve a sua vida totalmente transformada por meio da fé. Meu nome é Diane, tenho 32 anos e sou empresária. Eu conheci a igreja, eu tinha 9 anos de idade, fui com os meus pais. Nós víamos de outra denominação, meus pais eram bem assíduos nessa outra denominação, mas internamente dentro de casa não era uma família feliz. Meu pai perdeu um emprego muito bom que ele trabalhava, nós passamos fome. Foi um período de 2 meses, mas foi um período muito difícil. Eu me lembro que minha irmã estudava numa escola particular, meu pai não teve mais condições de manter, teve que chegar ao ponto de pedir na escola se poderiam deixar ela estudar até ele conseguir melhorar. Então, para ele foi uma humilhação muito grande. Eu, nesse período, eu adoeci, eu desenvolvi uma doença que na época eu teria que tomar uma vacina todo mês para mim ficar bem, que era uma doença autoimune, e meu pai não tinha condições nenhuma. E nós começamos a passar fome a ponto de faltar sal. A gente comia angu de manhã, angu de tarde e angu à noite. Era angu de todos os modos. Meu pai, vendo a nossa situação, que a nossa vida estava do mesmo jeito, nada mudava, surgiu um desejo, recebemos um convite de um obreiro da igreja, fez um convite e nós resolvemos conhecer a igreja.
E eu cheguei à Universal, eu tinha 9 anos. E no primeiro dia, o meu primeiro contato com Deus dentro da Igreja Universal, eu me senti paz, eu senti bem. E eu disse à minha mãe o seguinte, eu falei, eu não quero sair daqui mais, eu quero ficar aqui. Porque ali, no primeiro dia, eu vi a grandeza que eu podia conhecer daquele Deus. Muitas das vezes a gente fala nesse sentido e as pessoas falam, mas como que naquela época uma criança pode sentir isso? Para Deus não importa a idade que a gente vá conhecê-lo. Para Deus importa a entrega que nós vamos fazer naquele momento. Meus pais resolveram entregar a vida para Jesus, se batizaram. Tivemos muita luta, mas aí depois do momento que a gente decidiu, acreditou de verdade que Deus iria mudar a vida, as coisas começaram a caminhar. A doença que eu desenvolvi, ela desapareceu, eu não precisei tomar nenhum medicamento. O meu pai voltou para o emprego que ele trabalhou há 30 anos atrás. Ele foi chamado novamente para a empresa e não foi chamado para ser simplesmente só um empregado na época. Ele foi chamado para dirigir praticamente a empresa. Através do pacto, eu me casei. Hoje eu tenho 8 anos de casada, sou muito bem casada. Através do pacto também eu conquistei a minha empresa. Hoje eu tenho 10 funcionários, minha empresa é muito bem localizada. Hoje, para quem eu trabalhava antes, hoje eles acabam que me vê como concorrente deles, porque graças ao pacto eu cresci financeiramente. A gente é muito reconhecido na região que a gente trabalha. Hoje eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, a minha família estabilizada, meus pais estão bem. Hoje, o meu maior tesouro é o Espírito Santo. Foi a minha melhor escolha, foi o Espírito Santo na minha vida. E é isso, o pacto com Deus e a aliança transformou minha vida. Sou Vanessa Tavares, tenho 38 anos, sou empresária e tudo mudou depois que eu fiz uma aliança com Deus. Quando eu cheguei no congresso, a minha vida era destruída, vivia na miséria, com problemas de saúde. A minha família, minhas filhas tinham problemas de saúde, a ponto de eu trabalhar e não conseguir dar o sustento para as minhas filhas. Eu dependia de familiares para poder estar sustentando a minha casa. Então era uma verdadeira frustração, vivia uma completa derrota. Não tinha expectativa alguma de conquistar, de ser feliz, eu não tinha paz. E depois que eu fiz uma aliança com Deus, tudo mudou. E a principal coisa que me aconteceu, que é a mais importante da minha vida, é o Espírito Santo. Depois que eu fiz essa aliança com Deus, o Espírito Santo passou a me dar paz, eu passei a ter a certeza de vencer, passei a ter a certeza que eu poderia conquistar, né? E Deus me deu inspiração, Deus começou a me dar ideias e a primeira conquista foi o meu escritório. O meu escritório, hoje, o meu primeiro escritório, hoje eu tenho 2 escritórios, eu tenho clínica, tenho casas para alugar, quando eu não tinha nenhuma. Hoje eu tenho casas para alugar, tenho ponto comercial, tenho minha casa onde moro com as minhas filhas. Hoje eu ajudo a minha família, né? Hoje as minhas filhas que não tinham o que comer, elas podem comer nos melhores restaurantes. Nos restaurantes que elas sentarem, elas escolhem o que elas querem comer. Hoje, com o Espírito Santo, eu tenho paz e eu consigo ajudar a pessoas a encontrar essa paz também, né? Hoje, eu também tenho um centro de formação profissional, onde eu capacito jovens, onde eu capacito pessoas que ninguém dava nada. Hoje eu especializo elas na área de finanças, mas acima de tudo eu levo essa paz que o Espírito Santo me conduz, né? Hoje eu tenho a certeza que Ele me guia, que Ele quem cuida de tudo para mim, né? Hoje se eu não tivesse essa aliança com Deus, hoje eu não seria ninguém, hoje eu não seria nada, né? Tudo o que eu conquistei até aqui, eu devo a essa aliança
construída no altar de Deus. E o mais interessante nisso tudo é que essas pessoas usaram a ferramenta em comum, fé. A fé pode mover qualquer problema, resolver qualquer situação. Segunda-feira agora aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro da nossa cidade de Florianópolis, 200 a 300 metros do Shopping Beira-Mar. Agora eu quero encerrar o programa aqui falando sobre o que vai acontecer nesse grande domingo. Domingo agora, às 18 horas, nós teremos aqui em Florianópolis, Santa Catarina, a presença do bispo Renato Cardoso, dona Cristiane Cardoso, aqui na nossa catedral, algo inédito. Vai vir para abençoar as famílias, vai ser o encontro das famílias no cair da tarde, às 18 horas. Será algo glorioso, uma grande concentração de fé, de milagres. Pela primeira vez vamos estar recebendo o bispo Renato para abençoar as famílias, o povo catarinense. E seria tão importante que nessa noite do encontro das famílias, eu posso dizer, você convidasse a sua família, convidasse os seus filhos para essa grande concentração de fé e milagres. Nós cremos que a vinda dele até aqui, Florianópolis, na nossa catedral, é para abençoar o povo catarinense. Então, se prepare, se programe. Eu quero encerrar, inclusive, o programa deixando essa chamada falando sobre a vinda, as pessoas vivendo essa grande expectativa, e eu peço, chegue cedo. A reunião vai dar início às 18 horas, mas as pessoas a partir das 4 da tarde, neste domingo, já estarão chegando para essa grande concentração. Aqui na nossa catedral, na Avenida Mauro Ramos, 1310. Que Deus abençoe a todos. Nós lhe aguardamos nesse domingo, às 18 horas. Família. Um projeto de Deus que tem sido atacado constantemente pelo mal. Não, não vai não. Vem pra cá, por favor. Veja aí as crianças implorando para não serem mortas por esse monstro. Nos últimos anos, a casa que era para ser um lugar de paz e harmonia tem se transformado num campo de batalha. Em muitos lares, o amor deu lugar ao ódio, às brigas e às tragédias. Uma execução em que os mandantes seriam Viviane Mori, 27 anos, filha do empresário, e o marido dela, o advogado Carlos Alberto Ramos. Os dois foram presos em casa 10 dias depois do crime. Em contramão a este quadro, a Universal viverá no próximo domingo o Encontro das Famílias, com a presença inédita e toda especial do bispo Renato Cardoso e sua esposa, Cristiane. Neste domingo, dia 18 de junho, às 18 horas, Cristiane e eu estaremos aí em Florianópolis, no cair da tarde das famílias, o Encontro das Famílias. Domingo, 18 de junho, às 18 horas, com a presença especial do bispo Renato Cardoso e sua esposa, Cristiane. Avenida Mauro Ramos, 1310, Catedral de Florianópolis.